A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, vamos começar mais uma aula, ainda nessa área, nesse segundo módulo, falando sobre o trabalho do ministro. Nós entramos agora sobre a questão da consolidação. E essa primeira aula nós vamos falar sobre a visão da consolidação. Quanto isso é importante e o porquê da consolidação, ok? Então vamos por partes. Vamos aqui começar lendo Efésios capítulo 4, no verso 11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os 5 ministérios foram constituídos pelo Senhor para treinar, como nós já falamos na aula anterior. Essa questão do treinamento ela é importantíssima para que você possa entender que existe um treinamento para que eu e você sejamos aperfeiçoados no trabalho, serviço, desempenho do nosso papel como crente, como cristão, como filhos de um Deus Altíssimo, né? Então, quando a gente coloca essa questão, né? E não existe aqui uma questão clerical, mas uma espécie de hierarquia espiritual. Então nós rejeitamos todo o clericalismo porque ele destrói as funções do corpo, paralisando. O que significa isso, pastor? Significa que toda vez que você torna algo clerical, você engessa o processo. E aí, quando a gente fala que só o clero, ou seja, as posições mais altas, têm acesso a algo, você faz como a Igreja Católica fez no tempo das trevas, onde somente elas, né, talvez você conheça um pouco da história, mas a idade negra, né, essa idade das trevas que houve, o povo mesmo, né, não tinha acesso à informação. Quando nós falamos de clericalismo, do clero, né, do clérigo, você percebe então que as informações, as funções, a importância só são de quem está acima. Mas pela palavra de Deus, o acesso é a todos. Então a oração que eu faço, a oração que você faz, tem o poder naquele que responde, não no poder daquele que faz a oração. Então, o que eu quero te falar? Que nós somos iguais, temos funções diferentes e para isso nós somos treinados, ok? Então, temos uma hierarquia para que haja organização. Quando você vai para 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é importante você entender que não há mais intermediários, né, entre o homem e Deus. Todos nós temos um único acesso, uma maneira de chegar que é através do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos do clero, o clero se colocava entre Deus e o homem. Então, era necessário que para que chegasse até Deus, que você tivesse essa pessoa, né? Essa pessoa que poderia fazer o acesso, o facilitador. Mas o Senhor Jesus, ele morreu tanto no meu quanto no seu lugar, para ser esse mediador, né? Esse advogado junto ao Senhor. É Ele que fez a ligação, é Ele que nos dá acesso ao trono da graça. Então não ficamos perto de Deus por causa da nossa justiça, mas unicamente por causa do sangue de Jesus que nos aproximou. E essa verdade é uma verdade eterna, amém, irmãos? Então, a vontade de Deus é que cada um de seus filhos seja um ministro. Então, é importante você entender que tanto eu quanto você fomos chamados para sermos ministros da parte de Deus. Outrora nós falamos aqui que a imagem, né, ela produz sacerdócio e o domínio produz reino. Então nós precisamos entender que existe uma imagem sacerdotal de que nós representamos a Deus e representamos o povo ante do Senhor, mas também existe a questão do domínio, do governo, da proteção, do liderar, que é o dominar, que é o reinar, é ser ministro, é trabalhar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Portanto, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são um tipo de hierarquia, mas não são um tipo de hierarquia, mas são funções. Ainda assim, não precisamos de chamá-los pelo título, né? Então, isso também é muito importante você entender. Quem gosta muito de título, provavelmente
tem se perdido no caminhar daquilo que o Senhor chamou. Eu sou seu irmão, o irmão Adriano, né? Eu gosto muito como algumas pessoas se tratam, o irmão fulano, o irmão ciclano, o irmão... Por quê? Porque nós somos todos filhos do mesmo pai, né? Então nós somos todos irmãos. É óbvio que dentro de uma casa existe o irmão mais velho, os irmãos intermediários e os irmãos mais novos. Mas todos são irmãos, filhos de um mesmo pai. Então o Senhor disse que não deveríamos chamar ninguém por mestre, pai ou guia. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só vos é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só é vosso guia, o Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Então, continuando, os títulos são um grande impedimento para a edificação da igreja. Já é ruim alguém ser chamado de pastor da igreja, então não vamos criar mais títulos contrariando claramente a ordem do Senhor Jesus. Quando nós falamos que é ruim é porque existe uma visão, né? Que só o pastor faz, só o pastor conhece mais a Deus. Então, assim, na verdade, nós temos acesso ao mesmo Pai. Então, já existe uma função de que nós colocamos que é para organização. E isso é para ensino, para treinamento, nada mais do que isso. Aquele que quer ser o maior, segundo a palavra, é aquele que serve. Então, deveria ser o menor. Então, nós entendemos que as funções que nós estamos desempenhando no trabalho do ministro dentro da igreja é, na verdade, para se tornar menor, para que os nossos irmãos cresçam e avancem em nome do Senhor Jesus. Nós somos um reino de sacerdotes onde cada um é um ministro. Eu sou um ministro, eu sou um sacerdote, você é um ministro, você é um sacerdote no nome do Senhor Jesus. Diga comigo, eu sou um sacerdote. Repita de novo, eu sou um sacerdote real, ministro da parte de Deus. Aleluia! Bom, então nós lemos na outra aula e nesta aula agora que Efésios 4, no versículo 11, ele deixa muito específico que existe um treinamento, existe algo que nós precisamos ser aperfeiçoados. Não é à toa que Paulo faz aí, nesse capítulo 4, na verdade o livro de Efésios ele é muito rico, eu recomendo para você ler, porque ele fala da igreja. E dentro dessa questão, no capítulo 4, ele fala que as funções é para treinamento, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, do trabalho, ou seja, para que eu e você possa funcionar de maneira adequada no corpo de Cristo, nós precisamos ser treinados. Nós não nascemos sabendo de tudo, mas certamente existem irmãos mais velhos que vieram antes de nós, que têm aprendido com outras pessoas, com outros irmãos mais velhos, e assim tem nos ensinado. E lembre-se, você precisa ser um crente bereano, buscar na palavra, pegar a palavra e ler para saber se tudo aquilo que tem sido ensinado, ouvido nos cultos, nas reuniões da célula, realmente são palavra de Deus. Amém? Então, cada crente é um ministro, mas que serviço ele deve desempenhar para a igreja? A obra do ministério que todo crente deve fazer, a edificação da igreja. Então, continuando, edificar a igreja é o mesmo que gerar, né? A obra do ministério, portanto, é para gerar a igreja. O ministro está aqui para gerar a igreja, para edificá-la. Aleluia por isso, né? A igreja não é o prédio, nem os bancos, nem as programações, nem mesmo as atividades que nós gostamos. Então, nós precisamos aprender que o nosso papel é gerar a igreja. E gerar, você pode perguntar para toda mulher aí que já gerou uma criança, não é um trabalho fácil. Então, existem desconfortos, existem coisas para funcionar, mas existe um prazer no gerar. E nós precisamos entender que nós estamos gerando a igreja. Eu hoje faço parte do gerar da igreja que vai vir, ou que já está existindo nesse tempo, ok? Então nós precisamos entender isso. O Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja com o objetivo, né, de aperfeiçoar os santos, como nós já lemos. Então, aperfeiçoar fala de treinar, treinamento. Podemos dizer que ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista ao treinamento dos santos.
Serviço e ministério são a mesma coisa. O que ele está falando aqui? Com todo amor e carinho, para nós podermos compartilhar aqui com os irmãos. E isso precisa ter uma clareza muito assim específica. Quando você enxerga de maneira clara, você não tem impedimentos, não tem barreira, né? Por quê? Porque ministério e serviço é a mesma coisa. Quando nós falamos para algumas pessoas que é necessário trabalhar no reino de Deus, que é trabalhar na igreja, algumas pessoas têm o conceito de trabalho do mundo. Mas não é disso que nós estamos falando. Desempenhar o seu papel como cristão fala de um serviço, fala de ter um ministério. Deus colocou na sua vida, no seu coração, um ministério. Quando Deus chamou você, Ele chamou você para uma vocação, uma santa vocação, algo precioso. É para desempenhar um serviço, um ministério. Cada um de nós temos talentos, como nós já vimos outrora. Então é necessário que esses talentos sejam o quê? Multiplicados em nome do Senhor Jesus. Então, o ministro ele é treinado para fazer um serviço. Esse serviço é representado, como nós já falamos, nesses 5 ministérios. A função dos 5 ministérios é treinar os santos para a obra do ministério, visando uma única coisa. Qual que é? A edificação do corpo de Cristo. Nada mais. Nós precisamos edificar o corpo de Cristo. Edificar para aquilo ao qual nós fomos chamados. Então, este aperfeiçoamento implica em ordenar, colocar cada um no seu lugar, organizar os santos para que entrem em ação, desempenhando seu ministério na edificação do corpo de Cristo. É o que nós estamos fazendo agora. Projeto, oração, liderança, célula, é tudo com vistas ao seu aperfeiçoamento. Às vezes você pode até achar que alguém está aí pegando no seu pé, mas não, ele está movendo você à ação. Nenhum lugar comodismo leva a pessoa ao êxito. Nós precisamos de tempos em tempos, sermos desafiados a sair da zona de conforto, a sair do campo tá muito fácil e avançarmos a níveis mais profundos. Lembre-se, Deus nos chamou para águas mais profundas e águas mais profundas elas exigem de nós confiar no Senhor. Confiar que Ele vai nos levar para o propósito ao qual Ele estabeleceu em nossas vidas, né? Então, na estratégia de Deus, toda a igreja é um seminário, cada irmão é um seminarista e os 5 ministérios são as matérias para cada seminarista deve aprender. O alvo é que cada um cumpra, né, o seu ministério da edificação do corpo. O serviço do ministério de cada crente exige que ele seja treinado para ganhar, consolidar, treinar e enviar. E esta é a obra do ministério para a qual o Senhor tem ou você deve ser treinado. Então, vamos repetir juntos comigo. Então, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ganhar, consolidar, treinar e enviar no nome do Senhor Jesus. Então, esse é o trilho que nós temos como visão celular, né? É o ganhar, aí você consolida, aí você vai treinar aqui a edificação e depois nós enviamos, ok? Então, ganhar é uma função do evangelista e nós já aprendemos isso na matéria anterior, ok? Então, é importante que você entenda isso no nome do Senhor Jesus. Então, passei aqui. Agora vamos aprender sobre consolidação. E a consolidação é a função do pastor. É o pastor que guarda, é o pastor que protege, é o pastor que consolida. Lembrando que quando eu falo aqui a função do pastor, eu estou falando da visão dos 5 ministérios, ok? Quem consolida é o pastor. Você é um pastor, eu sou um pastor. Então, livre-se do título e lembra da matéria. Qual é a matéria? Consolidação. Pastor, pastoreia, ok? Então, todo consolidador é um apacentador. Apacenta as ovelhas, apacenta aquilo que o Senhor tem como propósito, né? Então, qual que é a visão que nós precisamos enxergar? É a visão do anjo da guarda. Em nossa declaração de propósito, dizemos que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro ele é um sacerdote, é um ministro, e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. Então, nós chamamos o anjo da guarda aquele irmão que é o consolidador
daquele irmãozinho que é o novo da fé, do bebê na fé, daquele que entrou agora para a família em Cristo, né? E esse acompanhamento é feito de maneira informal, né? De maneira informal, no dia a dia. Mas eu sou responsável por cuidar do meu irmão? Talvez você se pergunte disso, né? Então, vamos só entender aqui uma questão que ela é importantíssima para nós avançarmos. Quando nós falamos de consolidação, não existe um irmão no nosso meio que seja impedido naturalmente de exercer essa função. É lógico que existem qualificações. E o mau testemunho pode levar alguém a não ser um apacentador. Mas olhando para você agora, para a sua vida, entrando no trilho do vencedor, e você está aqui comigo agora assistindo essa aula, creio que você já passou por alguns momentos e pode sim, pode, né? Sim, né? Uma situação que nós podemos pensar, está apto para consolidar. Talvez tenha alguma coisa que possa te impedir, não sei. Mas, olhando da maneira natural, qualquer um é chamado para consolidar. Qualquer um foi chamado para ser um apacentador. Quando eu falo qualquer um, eu não estou desmerecendo todo o mérito. Eu estou falando que todo aquele que é cheio do Espírito Santo, que tem uma vida com Deus, que foi chamado pelo Senhor, tem um ministério. Então nós somos como evangelista, ganhamos vida. E agora nós somos treinados em uma outra área. Qual que é? Consolidar, apacentar. Nós precisamos entender isso. Deus nos chamou também para consolidar essas vidas. O que acontece é que tem muitas pessoas que são imaturas e elas acham que elas não foram chamadas para cuidar de ninguém. E acham que é um fardo muito grande cuidar de pessoas. Não é. Não deveria ser, porque tanto eu quanto você fomos investidos dentro de nós, com esse sentimento de paternidade, de maternidade, de cuidar do outro, de levar a pessoa a avançar a um patamar mais elevado. E aí tem alguns que podem ser imaturos e se perguntem, né? Pastor, acaso eu sou responsável em cuidar do meu irmão? Né? Eu sei que às vezes você deve ter tido alguma experiência aí, né? Muito ruim, cuidando do seu irmão mais novo. Mas sim, nós somos responsáveis por cuidar dos nossos irmãos mais novos e até às vezes daquele irmão mais velho que é descuidado. Olha o que a Bíblia diz, né? Porque essa foi a pergunta de Caim. Quando Deus pergunta, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso eu sou guardador, né? Guardador do meu irmão? Que coração ruim, né? Quando a gente pergunta para o irmão, você sabe do fulano? Eu não. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Deveria. Todo líder, todo lideramento, anfitrião, todos os irmãos da sala deveriam ter um encargo, um pela vida do outro. Não tem como você avançar na vida cristã sem se preocupar com seus demais irmãos, porque foi Deus que colocou você junto. Entende o que estou falando ou não? Então, Deus está nos perguntando, onde estão aqueles que foram feitos teus irmãos? Aonde estão os irmãos da sua célula que não estão aqui nesse tempo de isolamento, tempo de quarentena, que não se conectam na célula? Onde estão esses irmãos? Espero que a sua resposta não seja como a de Caim, né? Então, você e eu somos guardadores dos nossos irmãos, nós somos responsáveis por cada pequenino que se converte no nosso meio, né? Então, é importante você entender que o Senhor nos livre de ter um coração ruim, como o coração de Caim. Caim foi aquele que assassinou o seu irmão. Que o Senhor livre você de que suas palavras, seus atos, sua maneira de fazer matem o irmão na fé. E quando perguntado, você lembre, você é alguém que guarda o seu irmão, você foi chamado para isso, ok? Ignorar as necessidades espirituais de um novo convertido é permitir que ele pereçam, né, pela eternidade. Então, no Novo Testamento, temos muitos exemplos de irmãos que foram guardadores do rebanho. Talvez o exemplo mais marcante seja o de Ananias, foi alguém que acolheu e guardou a vida de Paulo. Irmãos, também isso aqui é tremendo. Eu lembro que houve uma época na nossa igreja que nós chamávamos o anjo da guarda de Ananias, referente a Ananias mesmo, que é aquele que consolidou a Paulo. Então, ninguém se torna alguma coisa se não for consolidado. Paulo avançou na vida cristã, Paulo teve grandes revelações, mas lembre-se, um dia ele foi consolidado. Entende a importância da consolidação? Quando ignoramos a consolidação, podemos estar matando o mover de Deus para uma próxima geração.
Estou convidando você para ser um anjo da guarda em nossa igreja, mas o que vem a ser esse anjo da guarda, né? Antes de nós continuarmos, eu só quero fazer aqui um adendo, né? Quando ignoramos a consolidação, podemos estar matando o mover de Deus das próxima geração. Uma consolidação mal feita, uma consolidação que ela não foi feita também, ela pode matar alguém que poderia ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então cabe a mim e a você jamais negligenciarmos a questão da consolidação, ok? Então, o que vem a ser esse anjo da guarda, eu quero te convidar agora. Então, outras igrejas usam nomes diferentes, como consolidador, discipulador, pai espiritual, Ananias, e nós escolhemos nesse último tempo o nome de anjo da guarda. Desejamos ser guardadores dos nossos irmãos que nos foram confiados. Então é importante você entender que Deus confiou uma vida na sua célula, vidas na sua célula, para serem cuidados. E que a responsabilidade não é apenas do líder, ela também é sua responsabilidade. Ser um anjo da guarda é ser um amigo, um companheiro que estenderá a mão e sustentará o novo convertido nos primeiros passos da vida cristã. O Senhor Jesus foi um consolidador. Quando eu estava com eles, os guardava no teu nome. O que me deste, o protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Então, perceba, assim como Jesus, nós precisamos também guardar, proteger, ensinar os nossos irmãos a seguir no caminho da vida cristã. A vontade de Deus, para nós terminarmos aqui agora esse primeiro período, a vontade de Deus é que o nosso fruto permaneça. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes o Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Aleluia por isso. Então, preste muita atenção. Essa questão de ser chamado para ser um anjo da guarda, nada mais é de ser chamado você para uma responsabilidade. A aula de hoje, essa primeira aula, é despertar em você o senso de responsabilidade, o senso de comprometimento, porque não é apenas função do líder, não é só o líder que tem que se preocupar, mas você faz parte dessa célula, você faz parte desse grupo, então é sua responsabilidade guardar a vida dos irmãos, proteger esses irmãos, saber onde eles estão, ser aquela palavra amiga, ser aquele que vai, ajudar o seu líder a ganhar o coração dessa pessoa. Pode ser que o líder tenha dificuldade e você seja alguém que vai fazer a ponte entre um membro com muitas dificuldades e o líder que tem um coração para amar. Deus te abençoe. Vamos para a próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então começamos aqui a nossa segunda aula, falando do trabalho do ministro consolidar. Falamos do primeiro serviço do ministro, que é o evangelismo, que é o ganhar. E agora nós entramos na consolidação. Primeira aula nós falamos um pouco sobre a visão da consolidação e agora nós vamos falar sobre o que é que faz um anjo da guarda. Lembrando que no final da primeira aula o desafio é que você seja esse anjo da guarda, ok? Então, a expressão anjo da guarda se refere-se ao anjo do Senhor que se acampa ao redor do que o teme para os guardá-los do mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Provavelmente em algum momento você já orou também a respeito disso, né? Para que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para que os anjos do Senhor se acampem ao redor daquela casa, daquilo que você está orando, na verdade, né? Então, em alguns lugares da Bíblia você vai ver que os homens são também chamados de anjos, ou os anjos os quais foram escritas as cartas de Apocalipse, na verdade também ao pastor da igreja, né? São detalhes que acontecem na nossa gravação, ok? Então, existe uma certa semelhança entre o ministério dos anjos e o ministério dos homens de Deus, que nós vamos ver agora de maneira rápida, ok? Então, Apocalipse diz que a medida de o homem é a mesma medida do anjo. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, né? Então, mais uma vez, você percebe que existe uma comparação.
Vamos fazer um paralelo entre o trabalho dos anjos e também o trabalho daqueles que consolidam. Quando nós fazemos esse paralelo, nós temos algumas características que são importantes. Estão aí na sua apostila, que você precisa abrir e olhar comigo, ok? Então, primeira característica, os anjos seguram as forças que destroem a terra. Lá em Apocalipse, capítulo 7, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Você também foi chamado para resistir às forças destruidoras de Satanás, contra a vida do novo convertido que você está cuidando. Então, perceba, a partir do momento que nós nos tornamos anjo da guarda na vida de alguém, nós também precisamos segurar essas forças que destroem. Nós precisamos também nos colocar ali num posicionamento para guardar essa vida e impedir que as obras do inferno elas avancem contra a vida de um novo convertido, né? Então, faça desse novo convertido uma prioridade nas suas orações. Então, uma das coisas que o anjo da guarda ele precisa fazer é colocar a vida desse novo convertido, essa pessoa que ela está cuidando, como prioridade. Você vai orar, você vai clamar, você vai jejuar por ela. Então, procure conhecê-lo, saber das suas necessidades e coloque oração diante de Deus. Você também será responsável para ensiná-lo a orar, deixar que ele veja você orando, faça as orações para que possam repeti-las junto com você. Você sabe que essa questão de ensinar a orar, quando a gente fala do novo convertido, é a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Lá na minha casa, por exemplo, com o Daniel e com o Leonardo, eles todos os dias estão orando conosco. E aí a gente vai deitá-los ali na hora de dormir, nós fazemos uma oração no final do dia. E é interessante que com o passar do tempo, a oração acaba fazendo parte da vida deles, eles começam a assimilar. Ainda que sejam muito pequenos, eles já sabem o que tem que orar, o que tem que agradecer e o que tem que pedir. E quando você faz uma oração e não toca algumas coisas que já estão acostumados a orar pela Iaiá, orar, eles oram até pelos cachorros, oram por tudo, pela Lilica, pela Meg, lá da casa da minha mãe, pela Nina, que é da casa da minha sogra. Então eles vão orando pelos animais. Por quê? Porque eles aprenderam a agradecer por tudo. Então quando você começa a ensinar um novo convertido, ele começa a ouvir a sua oração, ele vai repetir até o ponto de ele começar a orar sozinho, até suas próprias palavras, né, para orar. Então, o segundo aspecto é que os anjos são seladores dos homens, né? Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que estejamos na fronte. E os servos do nosso Deus. Cabe aos anjos selarem os escolhidos de Deus. A você também foi confiada a mesma responsabilidade. Lembre-se, na aula passada eu falei para você que é necessário ser despertado na sua vida um senso de responsabilidade, de comprometimento, de querer guardar essa vida, né? Ninguém pode se batizar sem ter um anjo da guarda como consolidador. E isso é que nós temos tentado e falado, sabe, repetidamente, para que toda pessoa que for batizada, ela tem que passar pela consolidação, ela tem que ser acompanhada. Você vai ver que essas pessoas que são tremendamente acompanhadas, que são guardadas, são as que permanecem. Agora, aquelas que não são consolidadas, é feito de qualquer forma, são as que vão embora, porque elas não foram seladas, elas não foram guardadas, não houve responsabilidade, comprometimento com elas, né? Por isso, né, esteja certo de que o recém-convertido fez o curso das águas, ou seja, o curso do batismo, o que é o batismo, a importância do batismo. Ajude no dia do batismo orientando com relação a roupas, né? Nós temos as nossas becas que nós colocamos, mas é importante que toda vez que nós vamos batizar alguém, seja orientado. E quando não é feito, eu aviso, eu falo, mesmo antes de descer as águas. Desça junto com ele no batistério, isso aqui quando você tiver, sabe, uma piscina, alguma coisa que você possa fazer, mas é muito importante também esse aspecto que é orientado aqui pelo pastor Aloísio,
que quando você for batizar uma pessoa, além de estar ali o pastor para batizar, você entre junto. Fique lá da pessoa, né? Algumas vezes algumas pessoas me pedem para batizar junto. Isso é maravilhoso, porque você está fazendo parte de um dia que vai marcar a vida daquela pessoa. Então, outra questão é que você vai ajudar, né, a entrosar-se com os membros da célula. Faz parte do papel do anjo da guarda inserir no grupo da célula, inserir num grupo de novas amizades que vão edificar a vida dessa pessoa. Terceiro, os anjos declaram a palavra e os mistérios de Deus. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris para cima da sua cabeça. O rosto era como o do sol e as pernas como de colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram-se as sete trovões e as suas próprias vozes. Logo, quando bradou, desferiram-se as 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou. E os teus servos, os profetas, as vozes que eu ouvi, vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Declarar o mistério de Deus tem a ver com o ensino da palavra. Olha, é importante você observar que todo anjo da guarda precisa ensinar os rudimentos da fé, o fundamento da fé, a base, o feijão com arroz. É necessário que você ensine, né, que você mostre o caminho da revelação, de ter uma vida com Deus. Como anjo da guarda, você terá a responsabilidade de ensinar a palavra ao novo convertido, através aqui do curso de consolidação. Então, o nosso caso é o nosso livro Os Primeiros Passos, os meus primeiros passos. São 4 lições que terminam com a casa de testemunho, que seria uma 5ª reunião para testemunhar aquilo que o Senhor fez desde o encontro, passando pela consolidação, batismo. Então ela vai testemunhar publicamente com as pessoas que ela vai chamar nessa reunião, para que ela possa falar essa experiência poderosa que ela teve com o Senhor Jesus. Sendo assim, prepare-se antes de ministrar cada lição. Então, não vá. Eu já vi gente chegando lá, pegando o livro, jogando na mesa, dando a pessoa: estuda aí que eu tiro a sua dúvida. Não, é necessário que você ministre, é necessário que você ensine a palavra. Lembre-se, você é o anjo da guarda, você é o responsável para que essa pessoa ela avance no caminho do Senhor. Não seja você o irresponsável que vai levar essa pessoa para fora dos caminhos do Senhor. Esteja aberto para ajudá-la em qualquer dúvida, né, nas suas dúvidas, seja que tipo for, pesquise, né, pergunte para o seu discipulador, pergunte para o pastor, pergunte para alguém que sabe e possa ajudar. Certifique-se de que está lendo as lições do curso de consolidação, veja se ele já adquiriu uma Bíblia, se ele tem uma Bíblia, se ele já baixou aí no celular uma Bíblia. Você pode auxiliar ele com todas essas questões. Forneça a ele um plano de leitura, né? Nós geralmente ensinamos que ele comece a ler o livro de João, né? O Evangelho de João é um livro excelente para todo novo convertido começar a ler a palavra de Deus. Então,
forneça esse plano de leitura, ajude-o a encontrar as referências durante os cultos e na cela. Nós falamos, abre lá em Hebreus, abre lá em Filipenses, abre em Tessalonicenses, e muitas vezes para o novo convertido ele nem sabe que esses livros existem. Então, cabe a você, como anjo da guarda, ensinar o caminho. Mas também seria muito bom que você soubesse, né? Aonde estão os livros por prática da palavra. Muitas vezes nós temos visto que até mesmo os irmãos mais velhos têm dificuldade de abrir a Bíblia nos livros que nós falamos durante o culto. Que não seja o seu caso, em nome do Senhor Jesus. Você precisa ter familiaridade com a Bíblia, você precisa ter prática na palavra, ok? Lembre-se, você é um anjo da guarda da parte de Deus. Quarto aspecto, os anjos são guerreiros das batalhas, né, espirituais. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, né? Então você também irá confrontar o mundo espiritual pela oração. Seu objetivo será ver o novo convertido completamente livre das amarras e cadeias espirituais malignas. Lembre-se que às vezes as pessoas elas se convertem, às vezes não, boa parte se converte, mas ainda tem muita coisa que ela precisa ser liberta. Não que o Senhor já não tenha liberdade na cruz do Calvário, já, mas a mente, lembra-se do curso de maturidade? Mente, vontade e emoções, a alma ainda está presa. Tem coisas ainda que precisam ser quê? Livres. E cabe a você lutar por ela, ensinar a luta, ensinar como que faz as coisas. Você deverá então fazer um roteiro de libertação, dependendo do caso, né? Para que tire toda a influência do maligno sobre a vida do novo convertido. Faça aí, talvez, uma conclusão de passado, né? De cura da alma, concluindo as coisas para estar com a vida resolvida. Ensina a ser diferente, né? A ser intenso, ativo em todas as reuniões da igreja. Então, fala amém, aleluia, participar, a estar junto, a estar conectado. Isso faz parte do seu papel como anjo da guarda de fazer. Então, hoje nós estamos aqui com culto online, né? Então, será que essa pessoa que está na sua célula está assistindo, está compreendendo a palavra? Liga para ela, agora chegou a hora do culto. Olha, vamos assistir o culto junto, vem aqui em casa. Não sei, mas você precisa ter uma estratégia para sempre inserir essa pessoa no corpo de Cristo. Aleluia. Então, ensine também a resistir ao diabo. Lembra, nós precisamos fugir do pecado, mas nós precisamos resistir ao diabo. Aleluia por isso. Quinto, anjos guardam as portas da cidade santa, né? Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sob ela nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21, 12. Os anjos são guardas e vigias. Como anjo da guarda, sua principal função será guardar o novo convertido que lhe foi confiado. Então, guardar é uma palavra muito ampla, que é proteger, guardar, amar, ensinar, sabe? Trazer para perto, é você viver para que essa pessoa se desenvolva, ela avance nos caminhos do Senhor, né? Então, algumas sugestões. E conte-se com ela pelo menos uma vez por semana para ministrar o curso aí, né? Os meus primeiros passos, que é o curso de consolidação. Pastor, acabou o curso de consolidação. Continue se reunindo. Compartilhe devocional. Compartilhe uma palavra que está queimando seu coração. Mantenha-se, né? Mantenha aí junto. Mantenha, sabe, essa função de se tornar um anjo da guarda. Ela pode até passar depois ali desse tempo de batismo, tudo, mas ela permanece a conexão, o vínculo. O anjo da guarda é muito mais do que o curso de consolidação. O anjo da guarda é manter o vínculo para a eternidade. E aleluia, né? Mantenha contato com ele por telefone durante a semana, ligue para abençoar, faça uma chamada de vídeo, envolva outras pessoas, ligue, visite, faça de um tudo para manter a pessoa conectada, envolvida, vinculada ao corpo, né? Ligue para ele no dia da célula, lembre da reunião, mande links das palavras, mande um link para conectar, chegue-se se ele veio ao culto de celebração, cheque, né? Se ele veio ao culto de celebração, se não, ligue
para ele no mesmo dia. Então você está aqui, quando nós começarmos o nosso culto aqui presencial, checa se essa pessoa está aqui. Não está, então vai ligar, manda uma mensagem, está tudo bem, como estão as coisas. Culto online, checa, e aí, assistiu o culto, o que você achou da palavra, né? É importante que você, como anjo da guarda, também assista a palavra, né? Mais uma vez que eu estou aqui crendo que você assistiu a palavra, você liga para essa pessoa após o culto perguntando o que ela achou do culto, como que foi para ela, se ela foi abençoada, que ponto que ela mais gostou, o que ela pode aplicar na vida dela. Então é importante que você, como anjo da guarda, seja esse consolidador celestial no nome do Senhor Jesus. Observe se os antigos amigos, né, estão tentando se aproximar, puxando para o mundo. Então, guarde-o disso também. Seja um canal de amor para ele, pois é através de você que ele vai experimentar o amor de Deus. Então é importante você entender isso. Não é através de outras pessoas, é através de você que ele vai experimentar o amor de Deus. Lembre-se que existe uma fala no mundo aí, que a primeira impressão é que fica. Você sabe que isso tem um fundo de verdade, porque se ele não vê o amor de Deus na sua vida nesse tempo de consolidação, provavelmente ele vai ter uma visão da igreja muito errada. Por quê? Porque você é o representante da igreja. Você é o representante do céu, do sacerdote, que vai ali consolidar. Você é o anjo da guarda. E se você não amar, como é a visão que essa pessoa vai ter da igreja? Vai ter uma imagem distorcida. Por quê? Porque não houve o senso de responsabilidade. Houve o quê? Uma irresponsabilidade. Então, ame condicionalmente, ele é uma ovelhinha do Senhor, deixe que ele seja o centro do relacionamento de vocês. Importante também eu frisar esse aspecto. Existe um tempo onde as crianças têm a necessidade de ter atenção. O novo convertido ele não é diferente. Existe um tempo que ele precisa de atenção. Então ele precisa ser ali o ponto central do relacionamento entre você e o consolidado, o consolidador e o consolidado. A pessoa ali mais importante nesse primeiro momento é o consolidado, é o novo convertido, é o que ele gosta, necessidades, o esporte, pontos de ligação, daquilo que mais chama atenção para ele, para que ele possa então se envolver na vida da igreja e abrir-se para que você também possa falar. Esse é um processo, né, que vai com o tempo mudando, a partir do momento, até ter um momento que ele vai perceber que ele vai fazer o mesmo com o outro, então ele vai ter que diminuir para que o outro então também possa crescer ali, ok? Os anjos fazem ainda muitas outras coisas, mas penso que essas 5 aqui elas são suficientes, ok? Se você ganhou uma pessoa, você naturalmente será o seu anjo da guarda. Lembrando que naturalmente, se condição você não tiver aí um mau testemunho. Então é importante que o anjo da guarda não seja aquele que dá um mau testemunho, né? Existe muito crente que dá testemunho em vez de ser um testemunho. Você pode ser um anjo da guarda para muitos novos convertidos simultaneamente. Isso será um grande privilégio. Seu trabalho principal será ministrar a ele esse curso de consolidação. No nosso caso, meus primeiros passos, lá em Goiânia, ele é de 12 lições, né? São 3 meses de consolidação. Aqui em São Paulo, nós fazemos em 4 semanas e a 5ª semana é a nossa reunião do testemunho, ok? Vamos então para a próxima aula, no nome do Senhor Jesus.